Antes de ser um sacramento cristão, o batismo era um ritual sagrado presente em muitas culturas antigas. Ele não surgiu do nada. Sua origem remonta a tempos em que o mundo ainda era visto como um grande templo vivo, onde a natureza e o espírito dançavam juntos em harmonia. Para entender o batismo em sua verdadeira profundidade, é preciso retornar aos dias em que a água não era apenas um elemento físico, mas uma entidade viva, sagrada, oracular, capaz de curar, purificar e revelar verdades ocultas. Desde os primeiros registros da humanidade, a água sempre esteve associada à criação, ao renascimento e à passagem entre mundos. Nas cosmologias antigas, a água precede a forma. No Gênesis, por exemplo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas antes que qualquer coisa fosse criada. Isso é mais do que uma imagem poética. É um símbolo profundo. A água representa o caos primordial, o campo puro da potencialidade, onde tudo nasce. Mas o que isso tem a ver com o batismo? Tudo. No Egito Antigo, os sacerdotes realizavam cerimônias de purificação em templos dedicados a Ísis, Osíris e Thoth. Os iniciados, antes de adentrar nos mistérios sagrados, eram submetidos a banhos rituais. Mas não era um simples banho físico, era uma imersão no Nilo Sagrado, símbolo da fonte divina da vida. Ali, acreditava-se que as águas purificavam a alma dos apegos do mundo material. A iniciação egípcia era cercada por símbolos: o rio, a morte simbólica, o renascimento como um ser renovado, pronto para receber o conhecimento oculto. Para os egípcios, nascer de novo na água era um renascimento espiritual, um renascimento para o eu superior. Muitos hieróglifos mostram figuras se purificando com água sob a bênção de deuses solares, simbolizando a limpeza dos padrões inferiores da alma antes da ascensão. Na Índia, as águas do rio Ganges são consideradas divinas até hoje. A tradição hindu ensina que o Ganges flui dos céus, uma manifestação física da energia celestial que purifica o karma das pessoas. Milhares de peregrinos se banham nas margens do rio em busca de libertação espiritual, moksha. Mas essa prática vai além do simbolismo religioso. Os Upanishads, textos filosóficos do hinduísmo, falam da purificação do eu ilusório para que o Atman, o eu divino, possa emergir. A água é vista como um meio de dissolução da ignorância e, portanto, um veículo para a iluminação. Assim como no batismo cristão, o ato de mergulhar no Ganges representa o abandono de uma vida antiga, marcada por desejos mundanos, e o despertar para uma nova consciência. Avançando no tempo, encontramos os essênios, um grupo espiritual judaico que viveu entre os séculos II a.C. e príncipes de Cristo. Eles praticavam um estilo de vida ascético e místico, separados da sociedade, em busca de pureza interior e comunhão com o divino. Os essênios realizavam lavagens rituais diárias, não apenas por higiene, mas como uma forma de limpeza energética e espiritual. Nos manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas de Qumran, há referências a essas purificações como pré-requisitos para se aproximar de Deus. O batismo, nesses contextos, era diário e contínuo, não um evento isolado. Era um modo de viver em sintonia com a luz interior. É nesse ambiente espiritual que surge João Batista, provavelmente com fortes influências essênias. João não inventou o batismo. Ele deu um novo sentido místico e profético àquilo que já era praticado por iniciados há séculos. Na Grécia Antiga, nos cultos de Eleusis, os participantes também eram purificados com água antes de entrar nos templos sagrados dedicados a Deméter e Perséfone. A água simbolizava a passagem do profano para o sagrado, da ignorância para o mistério. As cerimônias secretas dos mistérios de Eleusis prometiam a transcendência da morte e a experiência direta do divino. Os iniciados eram levados a atravessar um rito de morte e renascimento, após serem purificados com rituais hídricos. Para os gregos, a água representava o véu entre este mundo e o outro, o limiar entre o conhecido e o eterno. Ela estava intimamente ligada à memória da alma e ao despertar do que estava esquecido dentro de nós. O que tudo isso nos mostra? Que o batismo é muito mais do que um ritual isolado. Ele é uma linguagem espiritual universal,
uma prática que nasceu da sabedoria ancestral e sobreviveu a impérios, religiões, perseguições e dogmas. Em todas essas tradições, o batismo é o mesmo em essência, um mergulho para dentro de si, uma morte simbólica do ego e um renascimento do espírito. Não importa o nome da religião, a água carrega a mesma mensagem. Volte à sua origem, purifique-se, desperte. O batismo não nasceu com a igreja, ele nasceu com a consciência espiritual da humanidade. Ele é um eco de um conhecimento antigo, onde os elementos da natureza eram compreendidos como veículos do divino, onde a água não era só molécula, mas mensageira, onde o mergulho era um pacto entre a alma e a verdade eterna. Portanto, da Índia ao Egito, da Grécia aos essênios, o batismo sempre foi um chamado silencioso para o renascimento interior, um convite para abandonar o mundo das ilusões e retornar ao lar sagrado dentro de nós. A água é uma das substâncias mais comuns do nosso mundo, mas também é uma das mais misteriosas. Ela cobre mais de 70% da superfície da Terra e cerca de 70% do nosso corpo. Ela flui, envolve, penetra e reflete. Ela molda continentes, abriga a vida, e para os antigos mestres, ela era muito mais do que um recurso natural. Ela era o símbolo vivo do invisível. Por trás da simplicidade de um copo d'água, há um universo oculto. E é justamente esse universo que os antigos exploravam quando falavam em batismo. Na tradição esotérica, os elementos da natureza não são apenas físicos, eles são expressões materiais de realidades sutis. O fogo, por exemplo, representa o espírito, a terra, o corpo, o ar, o pensamento e a água, o mundo emocional, o subconsciente, o reino da alma. A água, portanto, é a substância que mais se aproxima da alma humana. Ela muda de forma, se adapta, memoriza, absorve, sente. Ela representa aquilo que está abaixo da superfície, o que é oculto, o que precisa ser purificado ou despertado. É por isso que, ao ser usado em rituais espirituais, o ato de mergulhar nas águas é entendido como um retorno ao mundo interior. É o momento em que deixamos o mundo externo, racional e superficial, e entramos no templo invisível do coração. O batismo é um mergulho simbólico, mas o que ele representa de fato? Quando alguém é batizado, não está apenas molhando o corpo, está rompendo com uma identidade antiga. É como se o ego, com todos os seus medos, desejos e ilusões, fosse dissolvido na água, e dali emergisse uma nova forma de ser. No esoterismo, isso é chamado de morte simbólica. Assim como o grão de trigo precisa morrer para gerar fruto, o velho eu precisa afundar na água para que o eu verdadeiro possa nascer. Por isso, o batismo é um rito de passagem, uma ponte entre o que você era e o que está destinado a se tornar. O simbolismo da água também está profundamente ligado ao nascimento. Toda a vida humana começa imersa em água. No ventre da mãe, o feto flutua protegido pelo líquido amniótico, em um estado de total fusão com a criação. Ao nascer, ele deixa essa água primordial para respirar o ar do mundo material. O batismo inverte esse processo. Ele é um retorno simbólico ao útero cósmico. Um recomeço. Uma nova gestação, só que agora da alma. É como se o mergulho na água dissesse à existência: estou pronto para nascer de novo, não mais como carne e osso, mas como consciência desperta. Na tradição hermética e cabalística, a água é muitas vezes associada a um espelho. E não por acaso. Quando olhamos para a superfície da água, vemos nosso reflexo. Mas quando mergulhamos, tudo se transforma. A luz se curva, os sons se distorcem, o corpo parece mais leve. É um ambiente de transição, de suspensão das leis conhecidas. Assim é o batismo esotérico, um convite a olhar além do reflexo do ego e contemplar a verdadeira imagem da alma. Mergulhar na água é um símbolo de mergulho no inconsciente, um chamado para explorar as profundezas da psique, onde habitam traumas, emoções esquecidas, memórias ancestrais, mas também a centelha divina que vive adormecida em cada ser humano. Nos textos sagrados, como a Bíblia, o Zohar e até os Vedas, há uma divisão entre dois tipos de água: as águas superiores e as águas inferiores. As águas superiores representam os mundos celestiais, as esferas espirituais,
a consciência pura. Já as águas inferiores representam o mundo emocional, o caos, o véu da matéria. O batismo esotérico reconcilia essas duas águas. Ele une o céu e a terra dentro de você. A alma que mergulha nas águas inferiores se purifica e, ao emergir, é tocada pelas águas superiores, recebendo luz, sabedoria e intuição. Essa união dos opostos é chamada de hieros gamos, o casamento sagrado, a fusão do humano com o divino. O cientista Masaru Emoto realizou experimentos famosos que mostram como a água reage a palavras, emoções e intenções. Quando exposta a palavras de amor, a água forma cristais belíssimos. Quando exposta a ódio, os cristais se distorcem. O que isso nos revela? Que a água memoriza a energia. Ela carrega informações sutis. Ela é sensível à vibração do espírito. Isso significa que no momento de um batismo verdadeiro, quando a intenção é pura, a água registra o pacto espiritual daquele ser. Ela se torna por instantes um véu entre mundos, e o batismo, uma reprogramação energética da alma. A água sempre esteve presente nos mitos da criação, nos rituais de cura, nas cerimônias de passagem. Ela é o símbolo universal da transformação espiritual. Quando usada em um batismo esotérico, ela não apenas limpa, ela revela, ela conecta, ela renasce. Por isso, quando mergulhamos no batismo com consciência, não estamos apenas entrando em um rito, estamos despertando um arquétipo ancestral, chamando de volta a sabedoria que dorme dentro das células, dentro do sangue, dentro da alma. Ao emergir da água, algo sutil acontece. Um véu se levanta, uma lembrança retorna e uma nova vida começa. Quando pensamos em João Batista, geralmente o imaginamos como aquele que batizou Jesus no Rio Jordão. Mas quem era de fato esse homem que vivia no deserto, vestia peles de camelo, alimentava-se de mel silvestre e proclamava a chegada do reino? João Batista não era apenas um profeta, era um iniciador, um guardião do limiar espiritual. Um guia que preparava os buscadores para a travessia mais importante de todas, a morte do ego e o renascimento da alma. Para entender o papel esotérico de João Batista, precisamos voltar no tempo. No século I da nossa era, a região da Judéia fervilhava com tensões espirituais e políticas. O povo esperava a chegada de um Messias, mas havia muitos candidatos, seitas e interpretações. Nesse contexto surgem os essênios, uma comunidade mística que se isolava no deserto em busca de pureza espiritual. Os essênios praticavam jejum, silêncio, meditação e banhos rituais diários. Acreditavam que apenas através da purificação constante do corpo e da mente, o ser humano poderia se tornar um canal da luz divina. João Batista é, segundo muitos estudiosos e tradições esotéricas, ligado diretamente aos essênios, ou pelo menos profundamente influenciado por sua espiritualidade. Diferente dos banhos privados dos essênios, João realizava batismos públicos. No meio do deserto, onde o silêncio gritava e o tempo parecia suspenso, ele chamava as pessoas para mergulhar nas águas do Rio Jordão. Mas por que o Jordão? No simbolismo hebraico, o Jordão representa uma fronteira sagrada. Era o rio que separava o deserto, símbolo do caos e da prova, da terra prometida, símbolo da realização espiritual. Assim, o batismo no Jordão não era apenas um ritual de purificação. Era uma travessia mística, um portal de passagem entre dois estados de consciência. Quem se banhava ali, sob o chamado de João, não estava apenas se arrependendo de seus pecados, estava abandonando sua velha identidade e se preparando para nascer em um novo mundo interno. João é conhecido como o precursor, aquele que prepara o caminho. Mas no esoterismo, isso carrega um significado mais profundo. Todo processo de iniciação espiritual tem um guardião, alguém que simbolicamente representa a última barreira antes da verdade. Esse guardião testa a intenção do buscador, desafia seu ego, exige entrega total. João representa esse papel. Ele não era o fim, mas o portal. Como ele mesmo dizia, eu não sou digno de desamarrar as sandálias daquele que virá depois de mim. A sua missão era preparar as almas para receber o Cristo interno. E essa preparação exigia purificação, humildade e renascimento. A cena do batismo de Jesus é profundamente simbólica.
Jesus caminha até João e pede para ser batizado. João hesita, mas Jesus insiste. Naquele momento, duas forças se encontram. João, representando a última etapa da antiga consciência, e Jesus, simbolizando a nova luz que desce à matéria. O mergulho de Jesus nas águas do Jordão representa o Espírito Eterno assumindo plenamente a carne. E quando ele emerge, diz o texto, os céus se abriram, o Espírito desceu como uma pomba, e uma voz disse, este é meu Filho amado. Este não é apenas um episódio religioso, é uma representação mística da iluminação. O batismo verdadeiro é isso, o instante em que o céu se abre dentro de você, quando a voz divina finalmente ecoa, não do céu, mas de dentro da sua própria alma desperta. João falava de arrependimento, mas essa palavra em grego é metanoia, que não significa simplesmente pedir perdão, significa mudança de mente, transformação da consciência. Portanto, o batismo pregado por João era, na verdade, um chamado para transmutar o ser, um convite para abandonar a identificação com o ego, com as mágoas, com o medo, e assumir uma nova postura diante da existência. No esoterismo, isso é chamado de renascimento iniciático, uma cerimônia interna que marca a morte do homem velho e o nascimento do homem solar, aquele que está em alinhamento com o Espírito. João Batista pagou caro por sua missão. Denunciou o rei Herodes, afrontou o sistema religioso, rompeu com a tradição, foi preso e decapitado. Essa imagem, por mais trágica, possui um simbolismo oculto. A decapitação de João representa a separação entre a razão inferior e a sabedoria espiritual. A cabeça, símbolo do controle racional, é retirada, porque o novo caminho exige fé, entrega, percepção além da mente. Na linguagem dos mistérios, João é aquele que abre o caminho, mas não entra com você. Ele fica na margem do rio, enquanto você mergulha e atravessa, sozinho, nu diante da verdade. João Batista não veio apenas para batizar. Ele veio para abrir o portal entre dois mundos. Ele representa o último suspiro da antiga consciência e o primeiro sopro de uma nova luz. Seu batismo era um ritual iniciático disfarçado, uma cerimônia viva de transição, um código simbólico para os buscadores que, ao ouvirem o chamado, sentiam que estavam prontos para morrer para o mundo exterior e nascer para a realidade do Espírito. Portanto, quando olhamos para João Batista com os olhos do esoterismo, compreendemos, ele era mais do que um homem. Era um símbolo eterno do limiar. A voz que clama no deserto não é apenas a dele, é a sua própria alma chamando você para mergulhar e despertar. Para o mundo externo, o batismo pode parecer apenas um ato simbólico, mas para o iniciado, ele é o primeiro passo da grande obra, a entrada num processo invisível e profundo, a alquimia da alma. Assim como o alquimista medieval buscava transformar o chumbo em ouro, o buscador espiritual busca transformar seu ego, pesado, denso e limitado, em consciência pura, luminosa e eterna. E essa transformação não começa com fogo, nem com metais. Ela começa com a água, com o batismo. Na alquimia clássica, a transformação da matéria bruta passava por 4 fases: nigredo, a putrefação; albedo, a purificação; citrinitas, o despertar da luz interior; rubedo, a união com o Espírito Divino. O batismo representa a transição da nigredo para albedo. É o momento em que o indivíduo encara sua escuridão interior, sua dor, seus apegos, seus condicionamentos, e escolhe ser purificado. Ele se entrega às águas como quem mergulha na própria sombra, mas sai delas como quem renasce para a luz. É o começo da jornada de transmutação interior. Na linguagem esotérica, a água é associada ao plano emocional, astral. Ela representa tudo aquilo que sentimos, mas não vemos. Medos, memórias, traumas, desejos, são essas energias que moldam nossa vida sem que percebamos. O batismo, então, é um banho de dissolução. Nele, a alma começa a se libertar dessas impurezas emocionais que nos aprisionam ao passado. É como se o batizado dissesse ao universo que as águas levem embora o que já não sou. O alquimista interior sabe que não se chega ao ouro da alma carregando pesos mortos. É preciso lavar o ser com humildade, com verdade, com intenção. Só assim a consciência pode emergir mais leve, mais clara,
mais livre. Mas a água não é o fim. Ela é só o início. João Batista dizia: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Essa frase revela um segredo esotérico. O batismo real é duplo. Primeiro vem a água, a purificação do emocional. Depois vem o fogo, a elevação da consciência. No processo alquímico, depois da purificação, albedo, o material sutil é exposto ao fogo espiritual. Esse fogo não queima, ele ilumina, ele acende o sol interno. É o momento em que a centelha divina dentro de nós começa a brilhar com clareza. É por isso que muitas tradições falam em batismo de fogo. É o momento em que o Espírito desce sobre o iniciado e ele se torna um novo ser. A jornada espiritual completa, segundo a alquimia esotérica, passa pelos 4 elementos: água, limpeza emocional, purificação, fogo, despertar da consciência, ar, compreensão, expansão mental e intuicional, terra, integração, manifestação da alma no mundo. O batismo é o portal que abre a porta para esses 4 passos. Ele é o ponto onde o buscador deixa para trás a identidade social, a personalidade limitada, o eu condicionado, e começa a trilhar o caminho do eu sou. O batismo verdadeiro não se limita a um instante num rio ou numa pia batismal. Ele é um processo contínuo dentro da alma. É a água interna que corre e limpa a cada escolha consciente, a cada renúncia sincera, a cada ato de entrega à luz. A pedra filosofal da alma. A grande busca dos alquimistas era pela pedra filosofal, capaz de transformar qualquer metal inferior em ouro. Mas, na linguagem oculta, essa pedra é o coração desperto. É o centro de luz que habita dentro de cada ser, mas que está adormecido, envolto em impurezas. O batismo é o momento em que essa pedra começa a brilhar, não por imposição, mas por reconhecimento. A alma, ao mergulhar nas águas da consciência, se lembra de quem é. E ao emergir, ela traz consigo uma nova vibração, uma nova direção, uma nova verdade. Esse é o ouro alquímico. Não algo que se possui, mas algo que se é. Depois da água, vem o silêncio. O verdadeiro iniciado não sai do batismo falando aos outros. Ele sai ouvindo dentro de si. Ele sente, percebe, intui. Assim como o alquimista precisava manter segredo sobre sua obra, o batismo espiritual também é algo interior, silencioso, profundo. É uma alquimia que não se prova aos olhos do mundo, mas que transforma a forma como você olha o mundo. É o nascimento da consciência solar dentro da carne. O batismo, para os olhos do esoterismo, é muito mais do que um rito sagrado. É a primeira transmutação da alma, o início da grande obra, o instante em que a água toca a pedra bruta do ser e começa a moldá-la em direção à sua verdadeira forma. Quem entende o batismo como alquimia interior, compreende que ele não termina no ato do mergulho. Ele começa ali e prossegue em cada momento de renúncia, cada escolha pelo bem, cada ato de fé. A cada nova queda, há um novo batismo possível, uma nova chance de purificar, de acender o fogo, de renascer mais perto da luz. No fim, a alma batizada não é apenas limpa, ela é transformada. Não é mais matéria esperando salvação, é espírito lembrando de sua origem. Há um mistério profundo nas palavras de João Batista que ecoa pelos séculos. Eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Essas palavras não foram apenas proféticas, elas foram iniciáticas. Revelam que o batismo com água, por mais sagrado que seja, é apenas o começo. O verdadeiro batismo é o que acontece quando o Espírito toca a alma e o fogo sagrado transforma o ser desde dentro. Esse é o batismo oculto, o batismo do Cristo. A unção invisível da consciência desperta. O termo Espírito Santo costuma ser associado à fé cristã, mas a ideia por trás dele é muito mais antiga e mais universal. Nas tradições esotéricas, o Espírito Santo representa a força ativa do divino. É o sopro criador que anima a matéria. É a inteligência invisível que conecta tudo o que existe. Na Cabala, é a Shequina, a presença divina que habita entre nós. No Hermetismo, é a energia solar interior, o fogo que eleva a alma. No hinduísmo é o prana, no taoísmo o ki,
Todas essas tradições falam da mesma força, uma vibração sutil, luminosa, viva, que só pode ser percebida por quem purificou seu interior. O batismo com o Espírito é isso, a fusão entre a alma humana e o Espírito divino. Mas por que fogo? Por que João não disse, serão batizados com ar, com luz, com som? Porque o fogo, em todas as tradições espirituais, representa o poder transformador supremo. O fogo consome o velho, purifica o impuro, ilumina o caminho e faz nascer o novo. No batismo esotérico, o fogo representa o momento em que a centelha divina é reativada dentro do ser. É o instante em que o Espírito desce e acende a tocha da consciência. Esse fogo não é físico, é um fogo místico que consome as ilusões da mente e revela a verdade do Espírito. É por isso que os apóstolos no livro de Atos, ao receberem o Espírito Santo, viram línguas de fogo pairando sobre suas cabeças. Aquilo não era um fenômeno externo, era um símbolo de transfiguração interior. Enquanto o batismo com água representa a purificação emocional, o batismo com o Espírito representa a iluminação da consciência. É o segundo nascimento, o renascer do alto, como Jesus explicou a Nicodemos. Em verdade, te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Esse reino não é um lugar físico, é um estado de consciência elevado, onde o ego se dissolve e o ser essencial emerge. O batismo com o Espírito é o momento em que a alma desperta e se alinha à vontade superior. A vida deixa de ser guiada pelo medo e passa a ser conduzida pela luz interior. No relato do batismo de Jesus, após ele emergir das águas do Jordão, algo extraordinário acontece. Os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba. Essa pomba é o símbolo universal da paz, da pureza, mas também do sopro divino que fertiliza a alma. No esoterismo, esse instante é o verdadeiro batismo, a união do humano com o divino, o momento em que o céu se reflete na alma purificada e a transforma num canal de luz. É aqui que o iniciado deixa de buscar e passa a ser. Ele não carrega mais a chama sagrada, ele se torna a própria chama. O batismo com o Espírito não é um espetáculo. Ele não vem com fogos de artifício, nem promessas de milagres externos. Ele é silencioso, íntimo, profundo, mas seus efeitos são visíveis em todos os aspectos da vida. A mente se aquieta, o coração se expande, os medos se dissolvem, a verdade se torna irresistível, a vida começa a fluir com propósito. O iniciado se torna um novo ser, ainda que viva no mesmo corpo. Ele agora é guiado não mais pelo ego, mas pela sabedoria silenciosa do Espírito. Há quem passe pela água, mas nunca receba o Espírito. O batismo verdadeiro não está no gesto, mas no estado interior. Não é o padre, o pastor ou o rio que salva, é a entrega real da alma à transformação. Por isso, muitos são batizados por fora, mas continuam vazios por dentro. Sem fogo, não há transmutação. Sem o Espírito, não há renascimento. O batismo só cumpre sua função quando a pessoa permite ser tocada pela verdade, quando solta o controle, quando aceita morrer para o velho e se abrir ao novo que quer nascer. O batismo com água é o início da jornada, mas o batismo com o Espírito é o seu clímax. É o momento em que a alma reconhece a sua origem e se rende à luz que sempre esteve ali, silenciosa, esperando ser notada. Esse batismo não tem data, nem ritual específico. Ele pode acontecer num templo, numa floresta, no silêncio do quarto, ou no meio de uma dor profunda. Ele acontece quando a alma diz sim, sim para o fogo que purifica, sim para o Espírito que guia, sim para o divino que habita dentro de nós. O batismo verdadeiro é o nascimento de Deus em você. E a partir daí, a vida nunca mais é a mesma. Vivemos em uma era de velocidade. O tempo parece escapar pelos dedos e a mente nunca para. Estamos cercados por estímulos, distrações, promessas de felicidade imediata. Mas, em meio a tudo isso, algo essencial parece ter se perdido: o contato com a alma. É nesse mundo hiperconectado e espiritualmente sedento que o verdadeiro sentido do batismo se revela como um remédio sagrado. Não como um ritual antigo e ultrapassado, mas como um convite profundo à transformação pessoal. Para muitos, o batismo é uma lembrança distante,
Um gesto realizado na infância, sem consciência, como parte de uma tradição familiar. Mas o verdadeiro batismo não é um ato isolado no tempo, é um estado contínuo de despertar. É a disposição interior de morrer e renascer a cada momento, de se renovar, de se entregar ao processo da alma que está sempre chamando para ir além. O batismo de hoje não exige rios sagrados nem roupas brancas. Ele exige coragem, coragem de olhar para dentro, de encarar as próprias sombras, de purificar os desejos, os medos, os apegos e emergir, dia após dia, como um ser mais íntegro, mais lúcido, mais em paz. No mundo atual, as águas do batismo não estão apenas nos rios, elas estão em todo momento de silêncio, em cada lágrima sincera, em cada decisão de deixar o ego para trás. A água moderna pode ser o ato de perdoar alguém que te feriu, o silêncio que você escolhe quando poderia reagir com raiva, o mergulho no desconhecido que te chama, mesmo que te assuste, a meditação que te leva além do pensamento, o compromisso de viver com propósito, mesmo quando o mundo te empurra para o vazio. Esses são os novos batismos. Eles não têm testemunhas externas, mas provocam revoluções internas. E o batismo de fogo, ele ainda existe? Sim. Ele se manifesta em momentos de crise, quando tudo desaba, quando velhas estruturas caem e não sabemos quem somos, quando o sofrimento nos obriga a parar, refletir, transformar. Esses são os momentos em que o Espírito desce, não com alarde, mas com intensidade. O fogo do Espírito não destrói, ele revela. Revela o que somos de verdade. E queimar o velho é o caminho para iluminar o novo. O batismo verdadeiro não é um evento, é um caminho. É o caminho da alma que escolhe a verdade em um mundo de aparências, que escolhe a humildade em vez do orgulho, a leveza em vez do controle, o amor em vez do medo. Cada escolha é um pequeno mergulho, cada entrega é um renascimento. Cada dia é uma nova oportunidade de ser batizado pela vida. Sim, a vida também batiza. Ela nos ensina, nos molda, nos chama para o essencial. E se ouvirmos com atenção, perceberemos que tudo, absolutamente tudo, pode ser um rito de passagem se estivermos dispostos a atravessar com consciência. Quem vive o batismo interior torna-se um outro ser, não no sentido de deixar de ser humano, mas de assumir plenamente a própria essência. Esse novo ser não se identifica com a máscara que o mundo lhe impôs. Não vive para agradar, competir ou provar. Não carrega culpas eternas, nem busca castigos ou recompensas. Ele vive no presente, respira com profundidade, ama com verdade, sente a conexão com tudo o que existe. Esse novo ser sabe que a verdadeira igreja não é feita de paredes, mas de consciência, que o espírito não está preso em livros ou dogmas, mas vive dentro dele, pulsando, chamando, guiando. O batismo hoje é o chamado para retornar ao essencial, para a simplicidade da alma, para a clareza do coração. É o momento em que escolhemos sair do labirinto das distrações e caminhar em direção à luz que há dentro de nós. Esse caminho não exige perfeição, ele exige presença, entrega, escuta. A água e o espírito ainda estão aqui, eles não se foram. Eles vivem em cada um que decide renascer, não uma, mas infinitas vezes, enquanto for necessário. A vida é o rio, e o Espírito é o fogo oculto que vive em cada corrente. O batismo verdadeiro acontece quando decidimos nos lançar ao fluxo, não mais resistindo, mas confiando. Você não precisa ser batizado novamente por mãos humanas. Precisa apenas se permitir ser tocado pela verdade. A verdade que diz: você é mais do que imagina. Você é filho da luz. Você é templo do Espírito. Você é o ouro que o mundo esqueceu. E a cada renascimento, a cada batismo invisível que você vive, o mundo muda um pouco junto com você. Porque o mundo não será salvo por ideias, mas por almas verdadeiramente transformadas.